nesse assunto. Colocar meu celular aqui para me vendo aqui. Bom, lição 10 de 9 de março de 2025, vai ser no próximo domingo, né? É uma lição maravilhosa que vai falar sobre o pecado corrompeu a natureza humana. E, e é isso aí. O que nós temos é que realmente o pecado corrompeu a natureza humana, né? Deus queria, Deus quis as coisas perfeitas, né? Deus criou o homem em perfeição, mas infelizmente o pecado ele corrompeu a natureza humana. E é por isso que o homem ele necessita muito de Deus. Ele precisa de todas as formas do Senhor, tá? E é sobre isso que a gente vai falar sobre hoje, sobre o pecado que corrompeu a natureza humana. Então, na lição da escola bíblica dominical, nós temos o texto áureo que diz assim, né? O texto de ouro da revista, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E a verdade prática diz: o pecado é o elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Então, é isso aí. A natureza, infelizmente, o pecado, ele corrompeu o homem. Aqui nós temos sempre nas revistas da escola dominical da CPAD, das Assembleias de Deus, tem aqui a leitura diária, né, que são os 5 dias da semana, no caso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Você pode escolher um texto desse, por exemplo, segunda-feira, Salmos 51, verso 5, a corrupção humana vem desde a concepção no ventre materno. Então você pega esse versículo e começa a estudar a palavra, começa a estudar, entendeu? Então é sobre isso que a gente quer falar, vem falar nesse momento, tá? E descendo mais um pouquinho embaixo, a gente vai ver aqui a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe da revista da Escola Dominical está em Gênesis capítulo 3, versículo 1, o 6 e o 7. E também passa lá para Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. Então, dois versículos. Veja só o versículo 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, no caso Adão, e ele comeu com ela. Então o que a gente vê é que começou logo aí a tentação, né? Possamos dizer assim, porque a corrupção veio através de desejo. Infelizmente Eva desejou comer daquele fruto e nessa ocasião ela comeu e também deu ao seu marido. Versículo 7: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Romanos capítulo 5, versículo 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha só, por isso que todos pecaram. Então, por que todos pecaram? É porque todos saíram pecando? Não. Olha só, pelo que também o homem pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava, porque a lei, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Certo? Então essa foi a leitura bíblica em classe. Vou passando aqui um pouquinho, subindo. Diz mais aqui, ó, o comentário, a introdução. O ser humano, criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal forma que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3
de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a admissão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Primeiro ponto: a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Então, o desejo dessa lição é passar para o público, para os irmãos, que o pecado ele teve a sua origem, né, e a extensão até onde ele foi. Então, aqui no primeiro ponto diz a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Olha só. O autor do pecado. Quem foi o autor do pecado? Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então Adão era livre para comer de toda a árvore, de todo o fruto que existia no jardim, porém Deus advertiu Adão para não comer da árvore que estava no meio do jardim, né? Que era a árvore da ciência do bem e do mal. Deus falou assim, ó, dessa aqui, Adão, não coma. Deus falou abertamente, dessa aqui você não toca, você não come. Você pode comer de todos os frutos de todas as árvores ali, você pode se alimentar à vontade, só que dessa daqui, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Entendeu? Então, Deus já ordenou uma lei para Adão, né? Uma lei verbal, não aquela lei escrita, mas uma ordenança, uma lei, uma autoridade ali mesmo que não poderia ser quebrada. Não comerás do fruto que está no meio do jardim, tá bom? A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo. É o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 19. Então esse versículo faz junção, né, mostrando quem é a serpente, que é o diabo e Satanás. Entendeu? Então, quem é o autor do pecado? O diabo. Tem muitos que dizem por aí que o autor do pecado é Deus, né? Os calvinistas dizem que foi Deus mesmo, porque ordenou, né? Ordenou o homem a pecar e já está premeditado, já está ordenado, declarado. Deus ordenou que Adão nascesse desse jeito, não, né? Então é dessa forma, mas nós sabemos que o autor do pecado é o diabo. A maioria dos demônios, Mateus capítulo 12, versículo 24, Mateus capítulo 25, versículo 41, era originalmente o querubim ungido perfeito em sabedoria e formosura. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 e 15, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías capítulo 14, versículo 12 e 15. Com a sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 4. Já Judas versículo único, né, que é o 6. Então essa é a possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve sua origem no Éden. E é verdade. Se você estudar pela luz da Bíblia, você vê que o pecado não teve origem ali somente no Éden, né? O pecado do homem, sim, né, de Adão. Mas o pecado em si já começou-se aqui com os querubins, com os anjos que Deus criou, né? Lúcifer. E ali ele optou por formar uma rebelião e lutar contra Deus em forma de desobediência, entendeu? Então daí veio os demônios, que foi uma grande parte dos demônios que se aliaram, né, com ele naquele montinho, possamos dizer assim, e ali veio a desobediência, e assim foi.
tá? Vamos mais aí o que diz o segundo ponto aqui embaixo. Ó, foram abertos, deixa eu colocar aqui. Foram abertos os olhos de ambos. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. Deixa eu baixar aqui. É a morte espiritual, pois a morte significa separação. Isaías capítulo 59, versículo 2, né? Então a gente vê que foi nesse momento que houve a ruptura, né? Houve ali a separação entre o homem e Deus, pelo fato de ele desobedecer, escolher desobedecer a Deus. Então ali Adão e Eva, eles escolheram. Tem muitos que dizem por aí que o pecado de Adão foi o ato sexual, mas não é verdade. Não é verdade isso. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência a Deus. Quando Deus falou que ele poderia comer de todos os frutos que havia no jardim, de toda a alimentação ali, era para eles, porém, da árvore, né, do fruto que estava ali na árvore, no meio do jardim, ali da ciência, né? Comer da árvore da ciência do bem e do mal, eles não poderiam comer. Ali houve a desobediência, porque eles optaram, eles escolheram desobedecer a Deus. Então não foi algo que Deus ordenou que eles pecassem. Não, Deus falou para eles não fazerem. Deus falou para eles não fazerem. E eles optaram escolher a desobedecer a Deus. Então por isso veio o pecado na humanidade. Tá? Então, fazendo isso, é como diz lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Se você abrir, está aqui, ó, o versículo. Vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Isaías capítulo 59, versículo 2 fala claramente, né, que a separação, ou seja, o pecado, ele separa o homem de Deus. O homem, ele está separado de Deus através do pecado, por causa do pecado. Por causa do pecado. Então todo homem pecou, está em pecado por causa disso. E é preciso da graça de Deus para tornar um elo novamente entre Deus e o homem, né? Ele une novamente. Quando o homem se converte, deixa o pecado, deixa as coisas, a imoralidade, né? Abandona todas essas coisas mundanas, carnaval e tudo mais que envolve o mundanismo, a depravação total dos pecados que está aí abertamente. Entendeu? Quando o homem deixa tudo isso e opta por seguir a Cristo, unicamente a Cristo, ele começa a ter união novamente. Então o que está lá em Isaías é que diz que Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos está agravado que não possa ouvir. Mas os seus pecados fazem divisão entre você e Deus. Entendeu? Então isso impede de que Deus ouça e atente o seu pedido de oração. Então não adianta você orar, não adianta você clamar a Deus, não adianta você estar jejuar, consagrar, fazer diversos projetos de redes sociais, de tudo social para ajudar o seu próximo, se você estiver no pecado. Se você estiver no pecado, não adianta, tá bom? Então o pecado separa o homem de Deus. Nessa ocasião ainda não era, Deus anunciou a vinda do Redentor. Ou seja, Deus ali, quando viu a humanidade pecando, entendeu? O que foi que aconteceu? Logo imediato Deus pegou e anunciou que haveria um Salvador. Quem era esse Salvador? Está escrito aonde? Está aqui em Gênesis, ó. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? E em seguida pronunciou a sentença do casal. E aqui, ó, capítulo 3, versículo 16, 19, Deus também já deu o castigo. Então, primeiro Deus faz o quê? Deus adverte ao homem para não pecar. Depois Deus fala para o homem
Deus fala para o homem, para ele se conservar, para não errar, para não tocar onde ele não poderia, né? O homem opta por errar. Quando eu falo homem, eu falo também a mulher, porque veio também através de Eva, né? Eva passou para Adão. E em seguida, Deus também já providencia a libertação, certo? O resgate da humanidade, que seria através de Jesus, né? Aqui, ó, da semente da mulher, entendeu? Da semente da mulher. E em seguida disso, Deus já dá também aqui a punição para o homem, ó. Tá aqui, ó, Gênesis capítulo 16, versículo 19, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 19. Deus já dá o castigo também para o homem, porque todo desobediente, ele vai receber o seu castigo. Todo desobediente, por mais cedo ou tarde, ele receberá o seu castigo, certo? Então, e a sua posterioridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Então o homem veio no pecado e depois do pecado entrou a morte, né? Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então foi o pior desastre que já aconteceu na humanidade, foi o pecado que Adão ele cometeu. O pecado que Adão cometeu. Certo, pessoal? Então, nessa ocasião, nós já sabemos que o homem pecou porque desobedeceu a Deus. Quando Deus falou para não comer do tal fruto, ele foi lá e comeu, né? Ele juntamente com Eva com ele, os dois. Mas Deus providenciou aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça desse ser que fez o homem pecar, no caso a antiga serpente, né, que é Satanás, Lúcifer, tem outros nomes por aí, né, diabo, entendeu? E depois disso, tá aqui, ó, a morte entrou. Então foi por essa ocasião. Então, no ponto 3 a gente vai ver a consequência da queda, certo? A consequência da queda. Por que a consequência? Porque toda ação do homem tem uma reação. Então tudo que você fez, tudo que você faz, você vai receber. Você pode receber também pode estar certeza, você está plantando. Você está plantando. Se você plantou coisa boa, com certeza você vai colher coisa boa. Se você plantou coisas ruins, você vai colher coisas ruins, né? Jesus falou que uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore de frutos maus não pode ser boa, entendeu? Então a Bíblia nos mostra, com essa transmissão do pecado de Adão, que passou a todos os homens, mas afirma a sua realidade, olha, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade, esse é o pensamento reiterado mais adiante no versículo 19 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Então, tudo isso veio a consequência do pecado, da queda do homem. A consequência foi porque atingiu a todos, Então você que está aí, o pecado, você é pecador por quê? Porque a desobediência de Adão, de Eva, lá no Éden, lá no começo da criação de toda a humanidade, entendeu? Abrangiu a todos nós. Então nós somos pecadores por natureza. A nossa natureza é pecado, entendeu? É de pecar. Então nós temos uma luta diariamente da nossa alma, né, e do nosso corpo, nosso espírito e do nosso corpo. Porque o espírito, ele não quer pecar, né? Ele é uma luta, e a nossa carne quer os desejos carnais, entendeu? E tudo isso por causa da curiosidade. Irmãos, a gente tem que frisar um ponto muito importante. A curiosidade é quem faz o homem a entrar em muito precipício. A curiosidade, certo? Então a gente temos que ter muito cuidado para que isso não aconteça. E se tiver acontecendo na sua vida, deixa de ser curioso.
né? Vai orar, vai buscar a Deus, porque a curiosidade traz muitas coisas que são prejudiciais à nossa vida espiritual. Eva sentiu curiosa aquela ave, aquele fruto, ela desejou, ela olhou, ela desejou, e ali teve o aconselhamento da serpente, no caso de Satanás, induziu ela a pecar, ela comeu e também deu ao seu esposo, né? E Adão, infelizmente, caiu nessa. Então, a extensão do pecado, até onde o pecado foi. Veja só, o pecado se estende em todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Então, como se prova isso? Está aqui, ó. Não estou lendo aqui os versículos, tá? Não estou lendo para não tomar muito tempo. Mas está aqui, ó. Romanos capítulo 2, versículo 9. E Romanos capítulo 8, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Então, o intelecto e a vontade, olha só. O intelecto e a vontade, Isaías 1 e 3. Consciência e razão, tudo isso diz a respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-árbitro, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Aí sim, aí vem um ponto, né, que a gente vê hoje em dia, que é muito debatido nas redes sociais, né? E isso é bom, porque é no debate que a gente aprende, certo? Um debate santo, um debate de respeito, né, com ideologia teológica de refutar, entendeu? As heresias. A gente entende sim que o pecado ele teve, o homem ele peca porque ele escolhe. O homem não peca porque Deus determinou que ele pecasse. Mas por que, irmão Dorismar? Porque Deus ele não nos leva ao pecado. Jesus disse assim na oração. Jesus disse na oração do Pai Nosso, ensinando os discípulos a orar: não induzas a tentação, mas os livros do mal. Ou seja, não induzir a tentação é não nos levar para a tentação. Entendeu? Porque se Deus nos leva, se Deus nos permite, né, que nós leve à tentação, logo nós vamos pecar. Então o conselho de Deus é que o homem não peque, que o homem não caia na transgressão. Foi isso que Deus falou para Adão lá no começo: olha, coma de tudo, mas dessa daqui que está lá no meio do jardim, do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não podem, ó, não podem comer. Porque no dia que vocês comerem, entendeu? Você vai estar desobedecendo, vocês vão morrer, entendeu? Então, o livre-árbitro, ele é o que? Ele é bíblico, tá na palavra de Deus, entendeu? O homem sim tem livre-árbitro, ele pode escolher pecar ou não, por mais que ele às vezes escolha não pecar e peque, entendeu? Isso não quer dizer que foi Deus que fez, né? Ele é responsável por isso, entendeu? Então, o que a gente temos que ter cuidado é isso. Eu quero ler aqui em Josué capítulo 20, eu acho que João capítulo 7, versículo 17. Somente um versículo desse, para não ficar somente nas minhas palavras, tá bom? No Evangelho de João, no capítulo 7 e o versículo 17. Olha só o que está escrito aqui, tá? Eu estou aqui com o exemplar da Bíblia também na minha mão, tá? A revista está aberta aqui no computador, mas eu estou com o exemplar da palavra de Deus aqui. João capítulo 7, versículo 17. Olha só o que está escrito aqui. Foi Jesus falando, tá? Ó, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então Jesus falou: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Entendeu? Então, se alguém quiser, olha só, Jesus foi quem falou. Se alguém quiser, Jesus está falando só, vocês, quem sabe, se vocês quiserem, se alguém quiser conhecer, vocês vão ver que foi ele que falou. Entendeu? Então, o homem ele tem livre-arbítrio, vai o seu desejo. Entendeu?
Então vamos mais aqui o que diz aqui a palavra de Deus, a revista, tá? Olha só aqui, ó. A heresia que nega o advento do pecado. O pelagianismo, o pelagianismo é a heresia mais antiga da história da... Deixa eu colocar aqui. Da igreja, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, um monge erudito britânico que viveu entre o ano 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409, foi contemporâneo de Agostinho de Hipona entre os anos 354 a 430. Entendeu? Então, o que foi? Primeiro, conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, né? Jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-voz das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio, ou seja, tudo que as pessoas estão falando são ideologias, são argumentos dos seguidores, das pessoas que admiravam ele. Mas do seu próprio punho mesmo, não tem assim nada falando sobre o tal assunto. O que sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado. A transição de Adão não afeta diretamente aos outros. Não existe pecado original. Não existe corrupção geral do ser humano. Esses são alguns pontos do pensamento dele. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. Certo? Resposta bíblica. Olha só. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. Levou toda a humanidade a Adão, no caso. Ao pecado. E isso é uma verdade bíblica, né? Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. E viveu incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade e a morte. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras. Aí vem. E é confirmado na própria existência humana. Então, a gente sabe muito bem que através do pecado de Adão abrangiu a todo ser humano. Entendeu? Então, o homem, sim, ele já nasce em pecado e em pecado nós fomos formados, né? Agora a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para que os que estão em trevas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Então, o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, eles rejeitam, negam a crucificação de Jesus. Eles negam que Jesus ressuscitou. Então, mas está na palavra de Deus e é a verdade. Por quê? Porque a morte de Jesus, como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, é chamado de um escândalo para o mundo, A morte de Cristo sempre foi um escândalo para todo mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Então, quem está nas trevas não quer e não aceita de maneira alguma que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, tá? Então, isso faz parte de heresia? Sim, porque nega que o pecado de Adão abrangiu, teve uma extensão na humanidade completa, e também nega também a regeneração do homem, e também nega também o livre-arbítrio do homem, tá? Então, o perigo dessa heresia para a vida do crente da igreja. Primeiro, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Existe sim. Existe sim. Tem muitas pessoas que não estudam a palavra de Deus, que não
que não busca um aperfeiçoamento teológico e acaba caindo nessas heresias, né? Acaba pregando essas heresias. Veja só, pensamentos pelagianos em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. Hoje, veja só. Então, o movimento aqui, ó, o movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. Entendeu? No mormonismo, por exemplo, deixa eu colocar aqui de outra cor. Vou colocar preto. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Ou seja, veja só, na ciência cristã eles negam a existência do pecado. Para eles diz que não existe pecado, né? Nos mormonismo, que são aquele pessoal de blusa branca, com cíliozinho preto, né? Uma bolsazinha e aquela farda e tal, né? Às vezes rapaz até e duas moças, dois rapazes sempre juntos. Eles negam também que o pecado, a transgressão não passou para a raça humana, ou seja, ficou lá mesmo com Adão. Cada um carrega o seu, a partir do momento que começa a pecar. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados, entendeu? Agora, assim, responsável pelos seus próprios pecados aqui, o que é que eu entendo? Eu entendo que eles, né, que eles afirmam que cada pessoa ele é responsável a partir do momento que peca, né? Ou seja, mas nós sabemos que o pecado atingiu a nós desde a concepção. Então todo homem nasce pecador. Todo homem nasce do pecado. E com o pecado de Adão carregando. Vai da eternidade até o último dia. Entendeu? Só que eles não acreditam nisso. É por isso que o apóstolo Paulo falou assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Quando ele fala todos, né, não é alguns não, que nem os calvinistas dizem não. Não, a salvação para esse todos aí são todos os escolhidos já, não é todos. Todos é toda aquela pessoa que existe, que já existiu, né? Cada pessoa é responsável. Então devemos conhecer bem aquilo que em nós cremos e também a ponto de vista do outro para sabermos confessar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica. Olha só, por quê? Porque não é toda pessoa que tem uma teologia bíblica, não, de jeito maneira. Identificar uma teologia antibíblica. O que é uma teologia antibíblica? A teologia antibíblica, irmão, é aquela que ela não tem fundamento cristão verdadeiro nas escrituras sagradas. Nega a divindade de Jesus, nega que Jesus nega as três pessoas da Trindade, Santidade, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Diz que o pecado não existe, diz que o inferno não existe, diz que e assim vai, tem muitas outras, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Então a teologia antibíblica delas, como também apresenta o evangelho que as conduza à salvação, porque Jesus morreu por elas também. Então a gente vê aqui em João capítulo 3, versículo 16, e 1 Coríntios 15, 3, Timóteo 1 e 15. Entendeu? Que Jesus morreu por todos. Deus amou a todos. Entendeu? E nessa missão temos a ajuda de quem? Terceira pessoa da Trindade. Aqui, ó. Pai, Filho e Espírito Por que nós dizemos terceira pessoa da Trindade, irmão? Porque primeiro foi Deus, né? A gente sabe que Deus, né? Depois veio Jesus. Terceiro, o Espírito Santo. Então, por isso que a gente usa essa hierarquia aqui. Mas são o mesmo Deus, tá? Então, o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parece correto. E é verdade, entendeu? Quando o homem não estuda a palavra de Deus, não medita, não estuda, não busca o aperfeiçoamento com a palavra de Deus, ele acaba sendo atraído
por mentiras das seitas e com heresias que parece ser o evangelho, mas não é. Entendeu? Através de louvores, através de cânticos, através de profecias, através de visões, revelações, através de um falso evangelho. Então nós temos que estudar a palavra de Deus. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, queridos, que o evangelho, a palavra de Deus lá, foi revelada para os discípulos, certo? A palavra de Deus para nós já está revelada. Nós temos que estudá-la, compreender através do Espírito Santo, mas nós temos que estudar a palavra de Deus para que nós possamos compreender. Com a ajuda do Espírito Santo é que ele vai nos esclarecer, nos dar entendimento realmente como é a palavra, mas porém nós temos que estudar a palavra de Deus para não cair nas armadilhas das seitas e das heresias que são pregadas hoje em todo o mundo, principalmente aqui no nosso Brasil. Tá? E é por isso que nem examinam os seus fundamentos. O analfabetismo, agora isso aqui é muito importante, o analfabetismo bíblico é um drama do século e que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Entendeu? Eu digo logo assim, levado as pessoas para o inferno, sabe? Ao erro doutrinário. Porque se leva ao erro doutrinário, se a pessoa é analfabeto bíblico, né? Leva a pessoa ao erro doutrinário, então ela pode em qualquer momento, certo, pecar contra o Espírito Santo, causar uma blasfêmia contra o Espírito Santo, perder a salvação, entendeu? E entrar no mundo sectário para sair dá trabalho, tá? Então, queridos, foi essa, né? Essa aqui vai ser a lição de domingo, né? Eu quero deixar para vocês aí já gravado, tá? Talvez eu vou cortar alguns pontos aqui, certo? Mas para que você medite, para que você estude, tá bom? Deixe um comentário aí embaixo. Eu vou só ler a conclusão aqui para a gente terminar. Olha só, mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há uma esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou em seu amor e misericórdia. Nos vivificou justamente com Cristo, pela graça sois salvos, certo? Então nós somos salvos pela graça de Deus, porque se fosse pelos nossos atos nós estaríamos perdidos, certo? Então, querido, ninguém é salvo pelos seus próprios esforços, de maneira alguma. Nós não conseguimos ser salvos pelo nosso esforço, nós somos salvos pela graça. Agora, não quer dizer que nós vamos deixar não se esforçarmos, de jeito nenhum. A Bíblia diz: se esforça e tem bom ânimo, né? Se permanecer até o fim, será salvo, tá bom? Então, que Deus abençoe, deixa o seu like aí, curte, compartilha com seu amigo, comenta, deixa um comentário o que você achou, tá bom? Uma pergunta, e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe, fica com Deus e até a próxima.